Olá, jovens! É isso mesmo. Um acidente de trânsito comigo, com minha esposa e com meu filho. Isso eu vou declarar nesse vídeo, eu vou na realidade falar para vocês nesse vídeo. Esse acidente ele mudou nossa vida. Assim, teve o lado difícil, porém teve o lado da reflexão, do pensamento. Algumas coisas a gente pensa diferente hoje, entendeu? Porque veja bem, eu até coloquei os roteiros aqui. Desculpa que o vídeo de hoje é totalmente tipo natural, assim. Os outros são natural também. A gente sempre faz os vídeos natural. Primeiro, vamos lá. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal. Você que acompanha o nosso canal no YouTube para fazer compras. Você que caiu de paraquedas aqui para poder ver as novidades. Você que está acompanhando o nosso canal procurando mercadoria para poder comprar, para ganhar dinheiro. Entendeu? Eu agradeço a todos vocês. Enfim, assistiu esse vídeo, eu agradeço. E aqui eu coloquei um roteiro. Eu vou falar que são pontos importantes. Algumas pessoas talvez tenham percebido, alguns amigos mais próximos, perceberam a dificuldade que a gente passou depois do acidente. Pronto, vamos lá. O que na realidade aconteceu conosco? Aconteceu um acidente na BR-116. Um acidente, aquilo foi a coisa terrível assim para mim, para minha esposa, para o meu filho. Presta bem atenção. A gente estava trabalhando aqui na loja da Sacoleira. Deus abençoou, no período da pandemia, a gente conseguiu captar vários clientes, entendeu? Desculpa, é porque eu tô nervoso aqui, por isso que eu fico assim, engolindo a saliva. Nos vídeos lá é editado, aí não percebe essas coisas, entendeu? Mas veja o seguinte, a gente tava todo com esse projeto da loja Sacoleira, nós estávamos com o projeto de abrir uma outra loja, entendeu? Abrir uma segunda loja. E nessa segunda loja a gente já estava tudo muito empolgado, tudo trabalhando. Então o que que acontece? No início do ano, teve um jovem aqui da cidade que ele estava com uma grana para comprar um carro e chegou para nós e ofereceu dinheiro no carro que eu tinha. Eu tinha um Classic, um carro que eu gostava muito do meu Classic. Carro, primeiro, você que tem Classic aí sabe que o Classic é um carro muito bom. Então, para a gente transportar mercadoria primeira, para a gente viajar, eu gostava muito do meu Classic. Eu tinha arrumado ele, deixado ele bem do jeitinho que eu gosto, tá? Eu gosto de carro bem arrumado, entendeu? Minha esposa é que diz, cara, tu gasta mais nesse carro, Ezequiel, do que comigo. Porque tu não gasta comigo? Mas eu gasto com ela também. Então, o cara chegou aqui, colocou dinheiro no meu carro, achou o meu carro muito bonito, muito arrumado, e disse, Ezequias, eu pago este determinado valor nesse carro, e acabei vendendo o carro, porque assim, tava ganhando 3 mil reais no carro, entendeu? Aí como tava ganhando 3 mil no carro, eu fiquei na tentação de vender o carro. A minha esposa foi e disse, cara, tu sabe, botou dinheiro, tá ganhando, tu tá vendendo. Tu só não vende eu e o Eliakim, mas talvez até se colocar dinheiro na loja da Sacoleira, você seja capaz de vender. E eu confesso que se alguém chegar aqui e colocar uma quantia que a gente sabe que é um valor avaliado dela, talvez eu seja capaz de vender a loja da Sacoleira. Fica a dica aí, se você quiser comprar a loja da Sacoleira. Mas aí o cara comprou o carro. Ezequiel, por que que eu tô contando essa história? Olha, eu tenho 33 anos de idade. Comecei a dirigir aos 13 anos. Tem 20 anos que eu dirijo, que eu viajo, que eu ando na estrada. Entendeu? Eu dirijo vários carros. Até Mercedinha eu já cheguei a dirigir, entendeu? E assim, eu sempre tive cuidado na estrada, sempre andei devagar. Depois nesse Classic foi que eu comecei a andar um pouquinho mais rápido, porque era um carro um pouco mais novo. Eu sempre possuí carros, mas assim, eu tinha possuído um Siena 1.4, que tinha sido o carro mais potente que eu tinha, mas mesmo assim eu não andava muito rápido nele. Eu sempre gostei de andar devagar. Aí depois, a gente naquela correria, naquela agitação, então assim, eu tinha comprado o carro mais potente, aí eu acabei me iludindo, rapaz, o carro é melhor, eu vou andar mais rápido, tipo assim, para atender às necessidades, para correr. Na realidade, depois a psicóloga, eu vou chegar nessa parte aí que você vai entender, a psicóloga vai explicar tudo por que que aconteceu, por que que eu estava andando muito rápido. Na realidade, eu andava sempre devagar, eu sempre fui um cara controlado para dirigir. E por que que eu disse que tem 20 anos? Durante 20 anos de dirigindo carro,
eu nunca me envolvi em acidente em pista. O primeiro carro eu bati 10 vezes, mas virou maracujá o meu primeiro carro. Eu bati 10 vezes no meu carrinho, o primeiro carro que eu comprei. Mas foi assim, foi batidas pequenas. Se você for lá no meu canal Empreendedor Publicitário, tu vai entender também por que eu criei o canal Empreendedor Publicitário. Chega lá no canal Empreendedor Publicitário, tu vai escutar eu falar na minha história que eu tenho um déficit de atenção. Então, devido ao déficit de atenção, meu primeiro carro eu bati 10 vezes e todos os outros carros que eu tive eu bati, inclusive o carro que eu tenho eu também eu bati. Mas isso assim, coisas tipo bater numa parede, bater no meu fio de calçamento, ou num ferro, alguma coisa assim, num poste. Mas tudo coisa lenta, tipo, tá manobrando aqui eu descuidar, por conta do déficit de atenção. Eu até procuro lutar contra isso, eu coloquei sensor de ré no carro e tudo mais para poder evitar essas coisas. Então veja o seguinte, o que acontece é que eu sempre fui cuidadoso, mas eu nunca me envolvi em acidente na estrada, porque na estrada eu sempre andava tranquilo, devagar, obedecendo às leis de trânsito. E aí quando eu comprei esse carro, por sinal um carro muito potente, bem mais potente do que todos os carros que eu tinha, o carro dos meus sonhos, o meu sonho da mocidade era este carro. Era assim um sonho que eu tinha aos 13 anos, quando eu estudava, estudava lá em Jaguaretama. Eu sonhava que um dia eu compraria esse carro. Então, assim, no dia que eu comprei, foi uma realização. É claro, não foi. A alegria que eu tive não foi igual à alegria que eu tive no dia que meu pai comprou a primeira bicicleta verde. Que assim, no dia que o pai comprou a minha primeira bicicleta, eu não coloquei a bicicleta dentro da rede porque não dava certo, mas eu dormi porque eu cansei de olhar para a bicicleta. Eu coloquei ela encostada na minha rede, uma casa pequena, a gente morava lá em Jaguaretama, e eu dormia na cozinha, passava a rede na cozinha, o fogão lá encostado, o fogão de ferro, não, fogão de ferro não, era fogão de alvenaria. Eu deixei a bicicleta encostada e fiquei, acendi a luz, né, o candeeiro, a lamparina, e fiquei à noite alisando minha bicicleta, olhando para ela. Assim, foi sensação muito grande, uma alegria assim extraordinária. E eu dormi porque cansei de olhar para a bicicleta. Mas, enfim, eu tive uma grande alegria quando eu comprei esse carro, foi uma realização. A Sandrinha disse aqui, tu vai comprar esse carro, a gente não pode manter. Mas deu certo para a gente comprar, graças a Deus, a gente comprou o carro à vista, comprou e pagou. E eu comecei a andar nesse carro. Só que assim, os carros que eu dirigia, eles eram carro 1.0, o máximo carro 1.4, freio a disco na dianteira, traseira tambor. Quem dirige carro entende isso aí. Esse carro que eu peguei agora, ele na traseira, ele também é freio a disco. E aí eu comecei a viajar nesse carro. É tanto que eu não vinha tão rápido. No Classic eu cheguei a andar até 160 km por hora. Carregado de mercadoria, viajando e tudo. Aí nesse carro a gente estava vindo de Jaguaretama. Tive de passar o final de semana na casa dos meus pais. Levei muita mercadoria, a gente vendeu bastante lá. Eu até postei vídeo no Instagram, vídeo no meu status que estava fazendo entrega na casa de umas sacoleiras. Se quisesse que eu fosse fazer entrega na sua cidade, tem gente que talvez vai lembrar desse dia. Era só matar uma galinha caipira que eu ia aí com minha esposa, entregava suas mercadorias, enfim, a gente fez as vendas, entregou a mercadoria, estava voltando. E quando nós estava voltando, eu estava com pouco costume ainda, pouca habilidade com esse carro, e eu não sabia que na pista molhada, ele, tipo assim, o freio dele, se ele acionava mais rápido. Tipo, triscou o pé no freio, ele já praticamente travava as rodas. Apesar de que eu não vinha tão devagar, né? Tão devagar, só que era numa reta, entendeu? Eu vinha numa velocidade de 140 km por hora, a pista estava um pouco molhada, aí Sandrinha vinha dormindo do lado e ela disse, Ezequias, vai mais devagar um pouco. Aí beleza, quando ela disse vai mais devagar um pouco, eu desacelerei o carro para reduzir a velocidade e logo na frente tinha um outro carro que estava saindo da pista. Então o que que acontece? Nesse desacelera um pouco, para o carro diminuir a velocidade, aí eu disse, não, eu piso aqui um pouquinho no freio, para poder o carro reduzir um pouco a velocidade, que eu realmente estou indo muito rápido, e ali na frente está chovendo. A pista estava um pouco molhada e na frente estava chovendo. Olha, oxe, quando eu trisquei o pé no freio, quando eu cuidei que não, o carro estava girando. E a única coisa que eu fiz, eu pegar aqui, eu estou com o meu caderno aqui, a única coisa que eu fiz foi segurar o volante. Segurei o volante,
E, meu Deus, agora, o que é que vai acontecer? O carro começou a girar, a Sandrinha acordou. Ezequias, o que é que tá acontecendo? O Eliakim vinha do banco traseiro, acordou. A gente costuma andar de cinto de segurança, eu não ando. Eu não aceito. Uma vez, quando a Sandrinha dava de mamar, o Eliakim queria mamar e ela... Filho, pra dar de mamar. Quer dizer, eu vou tirar o Eliakim pra dar de mamar. Eu disse, não, tenho que parar. Não, mas ele quer mamar. Eu disse, não, tem que esperar um local pra gente parar, porque eu não ando, olha. Às vezes eu vinha ali, quando eu era professor de matemática, eu vinha da escola ali na Cabaceira, 3 quilômetros aqui para a cidade, na BR, e tinha uma colega que às vezes andava comigo, professora Adriana, e ela dizia, Marca, tu bota o cinto todas as vezes, todas as vezes que eu entro aqui na BR, eu ponho o cinto de segurança. E assim, meu filho vinha com o cinto, o carro começou a rodar e ele ficou, ele pegou um biscoito recheado, que ele tinha, agarrou assim, que a avó dele tinha dado, a minha mãe segurou, a minha tia tinha dado os biscoitos lá, essas coisas a ele, e ele segurou os biscoitos dele na mão, enquanto o carro estava rodando. Para ele foi muito divertido. E assim, a Sandrinha quis se apavorar e eu procurei ficar tranquilo. A minha ideia naquela hora, eu disse, não, eu tenho que manter calmo, porque minha família está aqui, eu não posso me apavorar. E o carro rodando na pista. Graças a Deus não vinha nenhum outro carro na estrada, porque senão teria sido terrível. O carro saiu da mão que a gente vinha na BR-116, vinha de Jaguaretama. Nós estava indo rápido porque eu ia buscar mercadoria em Sergipe. Eu estava indo, planejando, saindo meio-dia de Jaguaretama, planejando dormir em Sergipe no domingo, para na segunda-feira comprar mercadoria e trazer de volta para a loja da Sacoleira. E a gente já estava planejando abrir a outra loja. Então eu ia comprar mercadoria para abrir a outra loja. É aí onde chega o que da questão, estava tudo planejado, só que assim, estava tudo acelerado na minha mente, aí eu estava trabalhando bastante, aquela correria, trabalhando muito e estava tudo muito acelerado. Como estava muito acelerado, segundo a psicóloga, é por isso que eu também estava andando muito rápido, eu estava fazendo tudo muito acelerado, muito agitado. E aí o carro girou, e quando o carro girou, como vocês estão vendo na foto aí, graças a Deus que ele rodopiou na pista, né? Girou várias vezes na pista, rodando. E ele montou no meio fio de calçamento e ele saiu arrastando o papo dele no meio fio de calçamento. E a Sandrinha Ezequias, o que é que vamos fazer? Eu disse, minha filha, não posso fazer nada. Eu olhei para ela assim e disse, amor, calma. Pronto, foi bem romântico. Foi bem romântico, mas assim, na hora eu não senti nada. Eu não me apavorei. Quando terminou, ela disse... E o Eliakim? Eu disse, o Eliakim tá bem, tá tranquilo. Ela abriu a porta do carro, saiu fora logo do carro. E o Eliakim disse, pai, graças... Ainda bem... Ele disse assim, pai, ainda bem, pai, que o meu biscoito recheado ficou inteiro, não quebrou. Porque ele olhou, ele viu o carro, que tipo ali, o pneu, algumas coisas ficou destruída, dentro do mato e tal. E o meu medo era o Eliakim ficar apavorado. É tanto que alguns dias depois ele dizia, pai, quando é que o carro vai rodar de novo na pista? Eu digo, não, meu filho, calma. Chegou em casa, ele queria, pai, cadê o carro? Eu disse, meu filho, eu mandei para encher os pneus. Na realidade, quando terminou o acidente, teve um jovem que ia passando no carro, atendeu a gente, minha esposa querendo ficar apavorada, disse, não, filho, fica tranquilo. E eu muito tranquilo, como que nada tivesse acontecido mesmo. Como que eu tivesse, tipo, socorrendo um amigo, que o carro tivesse furado o pneu. Eu tava muito tranquilo. E aí, passando uma prancha, a gente alugou aquele carro, veio até o Icó, depois do Icó, a gente alugou um outro carro, trouxe o nosso carro para o Brejo Santo, o carro veio rebocado, veio numa prancha, chegou aqui no Brejo Santo, quando os caras viram, macho, o que foi isso, cara? O que foi que aconteceu? Esse cara foi uma rodada na pista, terrível, o carro ficou destruído, a parte interna, quebrou o bloco do motor, quebrou a urna da caixa de marcha, destruiu outras coisas, estourou, empenou os amortecedores, empenou a balança, empenou os aros, eu tive que trocar. Resumindo, eu gastei 11 mil reais nesse carro depois deste acidente. Ezequias, qual o problema maior? Foi os 11 mil reais? Cara, não foi os 11 mil reais. Não foi o dinheiro. O problema maior é que a gente estava no adrenalina, estava nos projetos, e depois eu vim para casa e a gente começou a ir de mototáxi para a loja, trabalhar, a gente vinha todo dia e voltava, a Sandrinha de mototáxi, eu vinha na nossa bike, na nossa bicicleta, desde lá do início da história, quando eu quebrei, que apartei, que ninguém sabe onde estão os pedaços, que não tem nem como juntar. A bicicleta que a gente tinha, ela estava guardada, eu dei uma ajeitada na bicicleta e comecei a andar nessa bicicleta novamente. E tipo assim, como a gente já tinha passado uma situação terrível, veio muita coisa na minha mente, a pressão foi grande. Na hora eu não senti nada, mas depois eu comecei a sentir uns problemas. Se você observar, depois eu perdi o engajamento no Instagram,
Eu perdi o engajamento aqui no YouTube. É, as pessoas que eu me comunicava, eu comecei a parar de conversar com as pessoas, porque, tipo assim, as pessoas perguntavam como tinha sido o acidente. Então, pra mim, na hora, não foi tranquilo. Só que depois as pessoas começavam a perguntar como é que foi, a minha família e amigos e tal. E aí eu reduzi o máximo de pessoas para dizer, mas quando as pessoas perguntavam, aí aquilo começou a me abalar. Entendeu? Aquilo eu comecei a pensar, cara, eu ia acabando com minha família, ia destruindo tudo. Eu tava no carro dos sonhos, cara, o carro dos meus sonhos. Eu ia me destruindo completamente, destruindo a minha família no carro dos meus sonhos. Assim, foi muito difícil pra gente. A minha esposa, ela equilibrou essa situação, você deve ter um controle emocional muito forte. Ela equilibrou essa situação, de vez em quando ela quem perguntava pelo carro, eu disse, não pai, eu mandou encher os pneus, para poder dizer para ele detalhadamente que ele não compreendia. Aí ele ficava às vezes dizendo, pai, o carro rodou na pista, não foi, pai? Aí chegou, secou os pneus, o pai mandou encher, né? Mas enfim, aquilo começou a me abalar, eu comecei a perder algumas noites de sono, comecei a comer desequilibradamente, entendeu? Porque eu comecei a ter aquela crise de ansiedade. Aí nesse período aqui dos problemas do Covid, começou a morrer amigos, e aquela situação bem complicada começou a surgir na minha mente. Eu comecei a perder noite de sono, tipo, acordar, ficava pensando, cara, eu ia destruindo a minha família, eu ia acabando. Aí, tipo, será que vale a pena correr atrás do dinheiro tanto que nem estava correndo, para realizar sonho, para realizar desejo, aquela pressão em cima, porque, tipo assim, por incrível que pareça, talvez a minha mãe esteja assistindo, a minha família esteja assistindo, mas assim, a minha família ficou muito decepcionada, amigos ficaram decepcionados porque eu deixei a carreira de professor. Só, cara, que hoje eu me sinto realizado sendo vendedor. Eu me sinto realizado tendo esse empreendimento, gerenciando a nossa loja. Então, assim, é claro, eu gosto de ensinar, eu gosto de ministrar aula, mas aqui eu amo também trabalhar nisso que eu faço. É tanto que depois, olha, eu vou preparar aqui 5 vídeos, 5 conteúdos de o que fez a loja da Sacoleira avançar. Por que eu vou preparar? Eu gosto muito de ensinar para as pessoas, gosto de ministrar aula. Eu ministrei aula na igreja no curso de teologia, depois que eu fiz um curso de teologia, depois fui professor no curso de teologia da igreja gratuitamente. Então, assim, eu gosto de ministrar aula, mas aqui eu gosto também. Às vezes tem gente que diz, não dá para conciliar, fazer as duas coisas. Cara, eu prefiro focar aqui, porque assim, eu tenho algumas dificuldades. Não que eu seja louco emocional, quer dizer, não que eu seja louco do juízo, mas tipo assim, tem algumas coisas que se eu for empregado, trava, eu acabo não fazendo bem. Tipo, hoje aqui é domingo, tô gravando esse vídeo de boa aqui, eu trabalho aqui agora sem pressão, sem pressão. As pessoas que trabalham comigo sabem. É tanto que as pessoas que trabalham comigo gostam de trabalhar comigo, porque se for no nosso sistema, encaixou, deu certo, sem pressão a gente produz. Entendeu? Então veio o seguinte, a minha família ficou decepcionada, amigos ficaram decepcionados, porque a gente sabe da pressão que ele dava. Essa aqui, por que tu não arruma um emprego? Por que tu não volta para a sala de aula? No período que a gente passou por uma dificuldade aí financeira. E assim, era muita pressão. E a gente correndo, tipo, querendo reconquistar a casa que eu perdi, querendo reconquistar o carro que eu perdi, querendo reconquistar uma renda financeira equivalente a que eu ganhava como professor, porque eu era professor na prefeitura, professor no estado, eu tinha bolsa do mestrado, eu parei a carreira de mestrado, pode até eu voltar a fazer o mestrado, mas não em matemática, acho que não volto mais a fazer o mestrado em matemática, de repente pode até voltar, não sei, pode até voltar a ser professor também, não sei, talvez seja uma opção do futuro, não sei, de repente quando eu me aposentar, ser professor de adultos, de adolescentes não. Nada contra os adolescentes, entendeu? Eu gosto de ensinar, eu não gosto, a dificuldade de administrar a sala de aula. Alguns colegas sabem que eu tinha dificuldade de administrar a sala de aula, tipo de controlar os meninos, controlar os alunos, gostar de dar aula, eu ministrava aula, às vezes à noite, terminava, o vigia vinha, bora fechar a escola, cara, tu vai ficar dando aula, porque aí tinha uns caras que gostavam, resolviam as questões e tal, enfim. Então, assim, existe aquela pressão, eu correndo atrás de rápido, em pouco tempo, em poucos anos, recuperar o que eu perdi para dar uma satisfação para minha família. Cara, isso é terrível. Não adianta você correr para querer dar satisfação para as outras pessoas. Você tem que se sentir realizado. É claro, eu tenho a minha família, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai, meu irmão, minhas irmãs,
todos têm os seus negócios, andam tudo planejado, tudo certinho, a família da minha esposa, enfim. Só que assim, cara, eu não posso trabalhar em função dele. Você não pode trabalhar em função das outras pessoas. Cara, eu percebi isso, eu tive... Aí agora não, tem que colocar o pé no freio. Lá o freio foi muito brusco, mas enfim, eu tirei uma lição, porque eu comecei a entrar em crise de ansiedade, quase em depressão. Um dia a Sandrinha falou sério comigo e eu fiquei assim, apavorado. Ela disse, eu vou chamar a psicóloga para atender você. Porque chegou o ponto que eu tava lá, eu não conseguia ficar em casa mais no domingo. Eu só conseguia se eu tivesse aqui na loja trabalhando. Quando chegava à noite era terrível para mim. E aí eu tava lá no domingo com falta de ar, dor de cabeça, problema na alimentação. E aí ela chamou uma psicóloga. Vou até deixar o contato dessa psicóloga, nossa amiga, Gerda Lúcia, né? Doutora em... Gerda é psicóloga e ela é sexóloga também, isso mesmo. É psicóloga e ela tem especialização em alguma coisa sobre sexologia. Ela ministra palestra nas igrejas, ministra palestra em empresas. Ela tem ajudado muitas pessoas. Ela não mora aqui na nossa cidade, ela já morou aqui em Brejo Santo, que era a esposa do Major Sobreira, que hoje é tenente, hoje é coronel no Iguatu, o Major Sobreira, joia, cara, gente boa, coronel no Iguatu. E a gente ligou para minha esposa ligou para ela, quando minha esposa tinha marcado a consulta, ela conversou comigo, assim, me ajudou bastante. E aí ela foi e disse, olha, Zequias, na conversa, enfim, aí eu chorei muito na hora que estava conversando, contando para ela a situação. E ela disse, olha, na realidade, aqui você teve uma crise pós-traumática, né? Um pânico pós-traumático, porque teve o trauma do acidente, mas teve outros traumas recorrentes. Por exemplo, o sonho da outra loja, ele desabou, porque o dinheiro que eu estava utilizando, que eu ia comprar mercadoria para outra loja, eu gastei no carro. O carro dos meus sonhos foi destruído. Eu coloquei na cabeça que eu, com o carro dos sonhos, realizando meus sonhos, eu ia destruindo a minha família. Enfim, eu não realizei, não estava, tipo... Eu cheguei a pensar, cara, eu não estou pronto para morrer porque eu ainda não vou deixar minha família estruturada como estava antes. Com emprego, se eu chegasse a morrer antes. Eu cheguei a pensar isso, desculpa eu estar desabafando, eu cheguei a pensar, se eu morresse antes, a minha esposa era amparada com um bom salário, que eu era professor, meu filho também. Eu tinha casa para morar e tinha carro para andar, então estava completamente amparada. Hoje não, hoje eu moro de aluguel ainda. Eu tenho esse carro agora e temos essa loja, mas assim, ainda não temos uma casa, tá certo? Então veja o seguinte, eu pago o INSS aqui, entendeu? A minha esposa, se eu chegar a morrer, ela vai se aposentar com salário. Assim, nada contra aposentar com salário, mas é bem diferente do que se aposentar. Então eu cheguei a pensar, cara, eu não estou preparado para morrer, cara. Eu não estou preparado para morrer, então não posso morrer agora. Eu tenho que dar uma satisfação para a família. Aí, tipo, eu poderia morrer depois de dar satisfação para a família, mas na realidade eu não quero morrer agora. Eu descobri que eu tenho que ajudar muitas pessoas. Aí, com essa pressão psicológica, loja, destruído o sonho, o carro dos sonhos destruído. Cara, um acidente, 20 anos dirigindo, nunca tinha acontecido um acidente. Cara, o que era que estava passando pela minha cabeça? Eu nunca tinha sido tão imprudente assim no trânsito. Nunca tinha sido tão imprudente assim no trânsito. Aí, cara, acontecer isso, eu com a imprudência dessa. Por que eu estava tão imprudente no trânsito? Que foi imprudência minha, foi... Então, assim, veio aquela pressão sobre mim e o carro passou 45 dias para consertar. Alguns serviços minuciosos, dificuldade de fazer. Eu agradeço o irmão Berg aqui do Brejo Santo, mecânico primeira, o cara que ele refez a urna da caixa de marcha no motor. Ficou ok, ficou show. Ele refez também o bloco do motor, a parte de baixo do bloco do motor que quebrou lá. Cara, ele fez uma solda primeira, ele deixou original, entendeu? O irmão Berg aqui na retífica de Brejo Santo, um irmão crente, rapaz, me ajudou bastante. Todo dia que eu chegava lá para ver o carro, ele me dava uma palavra de conforto. E assim, ajudou bastante também
Aí, depois que a gente conversou com a irmã Gerda, aí eu criei o canal Empreendedor Publicitário. Por quê? Ela me disse: Ezequias, o teu trabalho, a tua atividade, o teu envolvimento com amigos, com pessoas, ele vai ajudar você a sair mais rápido. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. E assim, esse envolvimento, eu criei o canal Empreendedor Publicitário, tem alguns vídeos lá. Então assim, você pode perceber que eu sumi um pouco aqui do canal da Loja da Sacoleira. Contratei um cara para poder editar os vídeos, que eu não estava tendo paciência para editar os vídeos. Eu ficava muito ansioso, porque demorava. Eu contratei também uma empresa para fazer uns serviços para o nosso Instagram, mas o nosso Instagram, quando eu saí de cena, só colocando aquelas postagens, começou a cair o engajamento, a gente perdeu muitos seguidores, enfim, ficou muita carga. Eu agradeço a Sandrinha, agradeço a Eliakim, ficou muita carga sobre ela, muita dificuldade. Então, assim, eu dei pouca atenção a ele aqui nesse período. E aí, assim, aí começou a gente voltar às atividades. E depois que eu fiz esse canal, eu comecei a me envolver, comecei a gravar história de pessoas de sucesso. Vai lá no canal, Loja Empreendedor Publicitário, que você vai ver lá, tendo história de algumas pessoas. A gente tá ajudando um menino que ele vende picolé, pastilha aqui na rua. A gente tá ajudando ele. Quando chegar a 1000 visualizações, nós vamos fazer uma forma de ajudar ele. A gente tem um projeto para ajudar esse menino. Então, assim, o canal Empreendedor Publicitário é só para histórias de empreendedores. Eu quero ajudar outras pessoas. Eu vi que, assim, eu tenho que desacelerar um pouco da loucura que eu estava indo, da imprudência, fazer com mais cautela, planejado, pensado e organizado para dar tudo certo. E se alguma coisa, porventura, vinha dar errado de novo, que a gente já tem essa experiência, replaneja, vai, muita fé em Deus, eu acredito que Deus foi livramento, com certeza, e com certeza uma lição para a nossa vida, para minha esposa, para minha família, enfim, para todo mundo. Cara, meu pai veio me visitar aqui em Brejo Santo. Meu pai tem 8 anos que mora em Brejo Santo, ele só tinha vindo aqui uma vez, que a minha mãe tinha de fazer um tratamento, e ele veio passar um final de semana comigo, cara, show. Então, assim, eu estou agora retomando. Você pode olhar no Instagram, a gente está se engajando mais. Nos finais de semana eu estou procurando me envolver, assim, porque como foi muito recente, eu percebo que se eu ficar em casa, parado ali, sem se envolver com atividade, acaba que não sendo muito legal. Aí eu já sei, eu disse, não, então eu tenho que fugir, eu tenho que me ajudar. Então, assim, eu tô me envolvendo, tipo, ó, 5 horas da manhã, se eu tiver sem sono, pronto, já pula da cama, vai fazer alguma coisa. Se eu só me acordar 6 horas, beleza, vai, cuida em atividade, vai trabalhar, vai fazer, vai gravar vídeo, vai responder no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, enfim, vai correr atrás das coisas. As pessoas que conheciam eu sempre começou a achar estranho, falava comigo, eu só respondia as mensagens escrito, e eu sou o seguinte, sabe? Olá, jovem, tudo bem? Como é que está você? E aí? É desse jeito que eu falo com as pessoas. Então todo mundo percebeu, né? Então, assim, a gente criou o show da Loja da Sacoleira, o sextão e o sabadão da Loja da Sacoleira. Ajeitei o som do carro, tá? A gente tá fazendo a sexta e o sábado show aqui na Loja da Sacoleira. Show de promoções, sexta e sábado. É o sextão e o sabadão da Loja da Sacoleira. Pra mim, eu tive sempre o sonho de um dia aparecer na televisão. De repente um dia eu posso estar à frente, eu quero estar frente a frente com o Faustão, quero ver quem fala mais. Mas enfim, galera, é isso aí. Deus nos abençoou, nos guardou, nos livrou. Foi um acidente, pra mim foi algo terrível. Terrível mesmo. E assim, nós estamos se recuperando emocionalmente, financeiramente, isso é detalhe, é coisa que a gente... Eu nem me preocupo mais tanto financeiro, porque assim, eu já tive um prejuízo financeiro tão grande. Quando eu quebrei a primeira vez, eu tinha um patrimônio aí de uns 80 mil reais. Para algumas pessoas isso não é nada, mas para mim era muita coisa. 80 mil reais era... 80 mil reais eu tinha casa, carro, era tranquilo. Aí assim, eu perdi tudo, eu perdi casa de morada, eu perdi carro, fiquei devendo, meu nome sujo, nome da Sandrinha sujo, eu tô tentando organizar as coisas ainda.
assim, eu tô organizando, ainda parcelando. Teve até uma amiga que eu entrei em contato com ela para pagar. Ela disse, muito obrigado. Ela disse, assim, você é servo de Deus, você vai pagar, Deus tocou no teu coração. Eu disse, irmã, você não sabe a dificuldade que eu tenho passado esse tempo, e com isso na cabeça, devendo uma pessoa. Banco a gente resolve depois. Eu tô resolvendo dos bancos aí depois, entendeu? Foi uma destruição financeira. Imprudência, cara. Imprudência. Imprudência na administração financeira. Eu não tinha experiência nenhuma como lojista, como empresário. Eu tinha como professor. Ministrar aula, receber meu salário, tudo certo. Mas como empresário eu não tinha experiência nenhuma. E acabei destruindo. Só que assim, foi uma destruição que hoje... Cara, eu vendo na feira de boa, cara. Eu vendo na feira de boa mesmo. Eu ponho mercadoria no carro, eu vou pra feira. Eu vendo na feira aqui, os caras dizem, esse cara é doido. Um dia esse cara tá no carro fazendo propaganda, e quando passa as correntes que fecha a feira, o cara, quando não tem movimento aqui na loja, eu ponho uma caixa de som na mão e eu vou pro meio do movimento com a caixa de som fazendo propaganda. Os caras disseram, esse cara é muito maluco, eu vou te dar dicas de como ganhar dinheiro, hein? Eu vou te dar dicas de como ganhar dinheiro, se tu me acompanhar, tu vai ficar milionário. Eu acredito nisso, cara. Eu trabalho pra isso. Assim, não que eu trabalhe pra ficar exatamente milionário, eu trabalho pra produzir. Quando eu era professor, a minha meta é que os caras entrassem na faculdade. Eu dizia, cara, se você me seguir, me acompanhar, estudar e for meu amigo, tu vai chegar na faculdade, cara. Por quê? Porque eu fiz faculdade. Ó, gente, eu estudei na escola Educação Infantil, foi gratuito lá no meio do mato, Jaguaretama, Ceará. Educação Ensino Médio, foi gratuito em Jaguaretama, andava em Pau de Arara, estudava depois de um dia de trabalho na roça. Faculdade, eu fiz faculdade na Universidade Estadual, faculdade de matemática, gratuito. Eu fiz um mestrado em matemática na Universidade Federal, entendeu? Aqui do Ceará, aqui no polo de Juazeiro do Norte. Cara, gratuito, eu ganhava uma bolsa de mestrado de R$ 1.500 para estudar. Eu fiz tudo isso gratuito, com esforço, com dedicação, às vezes eu perdi a noite de sono para estudar, mas é porque assim, já que eu estou estudando, eu vou fazer para valer, entendeu? A minha missão é o quê? É estudar. Então, a minha missão é estudar. Então, a minha meta é aprender. É isso, é aprender a aprender. Se eu estou ensinando, a minha meta é ensinar, que você aprenda. Eu só quero que você se concentre e estude. Para te ensinar, eu vou conseguir te ensinar. A minha dificuldade de sala de aula era administrar os alunos. Porque alguns não conseguiam se controlar pela minha metodologia de ensino. Com certeza, o culpado também era eu. A minha meta era ensinar, entendeu? Então, assim... Aqui no comércio, a minha estratégia é ganhar dinheiro. A metodologia, você pode observar que tipo, esse negócio de ensinar ele está muito na minha cabeça. Eu amo trabalhar com um modelo de sacoleiras. Por quê, cara? Eu fico muito feliz quando as sacoleiras se realizam. Quando elas estão comprando à vista. E eu digo para elas, sacoleira, venda à vista, venda à vista. Aí tem umas que dizem, não dá certo. Eu digo, dá certo, eu vou te ensinar. Eu quebrei a primeira vez vendendo fiado. Eu tenho trauma de fiado. Se uma pessoa chegar aqui e perder fiado, eu começo a me coçar aqui. Eu não vendo fiado. Eu não sei cobrar. É aí onde está o problema. Ezequias, eu ministro aula. Pronto, eu ministro aula. Eu tenho dificuldade de administrar a sala de aula. Mas eu ministro aula, eu sei ministrar aula. Só que eu tenho dificuldade de administrar a sala de aula. Eu sei vender, eu vendo fiado se eu for vender. Mas eu tenho dificuldade de cobrar. E quando vem uns problemas, então eu tive que tirar esse zagueiro do meio. Então vou vender à vista, pronto. Resolvi o problema. Vender mais barato, não tem problema, tá tudo certo. Então vou preparar aí 5 vídeos de o que foi para a loja da sacoleira ter sucesso. Me desculpa o desabafo, se foi... Mas eu acredito que isso vai ajudar algumas pessoas. Alguns vão entender por que a gente sumiu. Felizmente eu sumi. Mas enfim, valeu aí. Loja da Sacoleira, o lugar certo de comprar barato.